Bom dia. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a presença do Espírito Santo, que é o melhor professor, que o Senhor não ensina de fora para dentro, o Senhor ensina de dentro para fora, Senhor. Venha aquecer cada coração, como o Senhor aqueceu os discípulos no caminho de Emaús, Senhor. Eles não sabiam que era o Senhor, mas o coração ardia quando o Senhor falava com eles. Faça arder nosso coração, Senhor. Dá-nos luz, revelação. Escreva a Tua lei em nossos corações. Faz-nos lembrar das coisas que o Senhor quer falar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 11. Na verdade, primeiro em Mateus 9. Mateus 9. Versículo 35. Diz o seguinte. Mateus 9, 35 diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, essa área é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus é Deus encarnado. Jesus veio para a terra para nos mostrar como Deus é, qual a natureza dele. E aqui diz que ele se compadecia das multidões. Ele via as multidões e se compadecia deles. Esse é o coração do nosso Deus. E por que ele compadecia deles? Porque estavam distraídas, desgarradas, como ovelhas que não tinham pastor, não tinham direção. Estavam sofrendo, não sabiam porquê. Estavam vivendo a vida, mas não tinha propósito, não tinha alvo. E ele ficou com dó deles, ele ficou compadecido deles. E a nossa reação, ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E a nossa reação seria: então eu já vou ajudar, vou ser um trabalhador, vou ser um voluntário. Ele não diz para fazer isso, ele diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, não adianta você fazer o que dá na sua cabeça de fazer. Você precisa pedir ao dono do povo, ao dono da seara, o que ele quer que seja feito, quem que deve ir, o que deve ser feito. A necessidade das pessoas é tão grande que muitos pastores hoje estão sofrendo burnout, estão sofrendo estresse, estão tendo crise nervosa. Sabe? Porque estão fazendo aquilo que Jesus não mandou fazer. Ele mandou primeiro orar. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E Ele vai mandar os trabalhadores. Ele pode mandar você, com certeza. Mas para onde? Para fazer o quê? Sabe? Você na sua força, você não vai fazer nada que preste. Você precisa da orientação de Deus. Então o primeiro dever de qualquer pessoa que quer compartilhar a compaixão de Deus é orar, é clamar a Deus, é pedir a Deus misericórdia. Tem milhares de pessoas em igrejas hoje, no Brasil inteiro, hoje de manhã, orando, clamando, mas estão vivendo a vida desgarradas como ovelhas. Estão vindo para um evento
como nós vimos o Douglas Gonçalves falando aí, estão vindo para um evento toda semana, mas não está mudando a vida delas. Não estão sabendo como administrar sua família, não está sabendo como administrar seus negócios, não está sabendo como criar seus filhos, estão perdidas, estão desgarradas. E nós precisamos urgentemente não sair em nossa força, fazendo as coisas por nossa cabeça. Nós precisamos rogar ao Senhor da seara, que tem compaixão. Ele diz que Jesus tem compaixão. Deus tem compaixão. Deus não olha para as pessoas com ira, com raiva, com cobrança. Não, Ele olha com compaixão, querendo que eles sejam guiados, querendo que sejam protegidos, querendo que sejam abençoados. E aí você vê, virando a página, aqui em Mateus 11, você vê Jesus falando uma coisa tão bonita, tão maravilhosa, que é o meu tema de hoje. Versículo 28 de Mateus 11, ele diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está mostrando a solução para esse cansaço, para essa fadiga. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir, mas quem está cansado e sobrecarregado, não importa o que seja, pode ser problema financeiro, pode ser problemas familiares, pode ser doença, pode ser uma série de coisas, pode ser preocupação com riqueza, querendo avançar, querendo promoção, querendo ganhar dinheiro. Nossa geração é uma geração cansada e sobrecarregada. É uma geração que fica olhando nas redes sociais e vendo os outros curtir a vida, achando que os outros estão curtindo a vida, e na verdade não é verdade. A pessoa não põe coisa negativa nas redes sociais, ela só põe uma realidade que não é realidade. Lá na quimioterapia essa semana, tinha uma das enfermeiras que gastou 12 horas em engarrafamento voltando da praia. 12 horas. Eu falei com ela, você dava para ir para os Estados Unidos. As pessoas vão para ter férias, para descansar, e ficam estressadas, ficam paradas no caminho 12 horas. Então assim, seja o que for que te deixa cansado e sobrecarregado, Jesus faz um convite, e é esse convite que eu quero dar para vocês hoje. Eu quero alertar vocês sobre o motivo de estar cansado e sobrecarregado. Se você se sente cansado e sobrecarregado, é mais ou menos o que quase todo mundo está sentindo. Se você anda no metrô em São Paulo, ninguém quer conversar com o outro. Está todo mundo falando assim: eu estou cheio de problemas, não me conte o seu. Sabe? As pessoas, mesmo cristãs, mesmo evangélicas, mesmo indo em reuniões de domingo, mesmo tendo essa alegria, entre aspas, mas durante a semana estão sobrecarregados, estão como aquela semente que cai entre os espinhos, cheio de preocupações desta vida, cheio de querer alcançar coisas desta vida. Jesus nunca falou que essa vida iria ser fácil, mas Ele falou que nós somos salvos na esperança da vida eterna. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós vamos ter problemas, sempre vamos ter problemas, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e é o Espírito que ressuscitou Jesus. Esse Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de nós agora, não é depois. Não é, o Evangelho não é só para depois da morte, o Evangelho é para agora.
O reino de Deus é para agora. Nós não precisamos andar na carne, nós podemos andar no Espírito. Nós não precisamos caminhar para a morte, podemos caminhar para a vida, mas não é garantido. Podemos andar na carne também. Ainda não estamos na nossa salvação, ainda não estamos na esperança da nossa salvação. Estamos ainda nesse vale aqui, mas temos o Espírito Santo. Já somos filhos de Deus. Temos o Espírito Santo, mas gememos, choramos pela criação, por nós mesmos, por uma série de coisas. A vida cristã não é uma vida só de alegria, é uma vida de tristeza. Mas a Bíblia diz que as tribulações não se comparam com a glória que está reservada para nós. Nós somos salvos na esperança. Não, esperança que se vê não é esperança. Você já tem? Não, nós somos salvos na esperança que não se vê. Sabemos que tem alguma coisa vindo que nem se compara com as tribulações que estamos passando. Mas se você está passando e está se sentindo nessa manhã cansado e sobrecarregado, Jesus faz 2 convites. Primeiro, vinde a mim. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Para vir a Jesus, não precisa encontrar com Jesus só na igreja. Você pode encontrar com Jesus na sua casa. Você pode encontrar com Jesus no seu trabalho. Você pode encontrar com Jesus, como eu já encontrei várias vezes, na quimioterapia. Você pode encontrar com Jesus em todos os lugares. Para encontrar com Jesus, você não precisa de música, você não precisa de som, você não precisa de pregador. Você precisa vir a Jesus. Amém? Ele fala, vinde a mim. Não vai para o chocolate, para o tabaco, para as séries de televisão, para os psiquiatras, para psicólogos, para remédios. Não, vai para Jesus. Eu não estou falando que nenhuma dessas outras coisas podem ser válidos, mas quando você procura nessas outras coisas a solução que só tem Jesus, você não vai ficar aliviado. Tem que ir a Jesus. Nós cantamos, encontrei o meu tesouro. Você encontrou o seu tesouro? É Jesus. Não precisa mais nada. Ele não precisa te dar nada. Você não precisa ser curado. Você não precisa ter solução. Você não precisa ter dinheiro. Se Ele quiser, dá. Ele dá. Mas você precisa de Jesus. Porque tem muita gente rica que está cheia de problema. E tem muita gente pobre que está cheia de Jesus. Riqueza é bom. Dinheiro é bom. Deus pode nos usar para abençoar muitas pessoas. Deus pode nos dar recursos. É maravilhoso, não tem problema nenhum. O dinheiro não é problema. O amor ao dinheiro é o problema. Assistir uma série boa de televisão não é problema, não é pecado. Mas ficar viciado nisso, precisar disso para suprir um vazio em seu coração, não. Jesus supre. Você precisa cultivar a vida do Espírito Santo. Então ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, tem dia, eu falo para vocês com sinceridade, tem dia, e eu estou mais ou menos nesses dias agora, onde eu não consigo fazer nada durante o dia. Eu estou tão fraco, e tão cansado, e tão com dor, que eu não consigo nem ler. E eu amo ler, eu gosto de ler livros, eu gosto de ler coisas, eu gosto de fazer coisas, e eu não consigo fazer nada, fica horas parado, sem fazer nada, o dia inteiro. Mas eu nunca perco a minha primeira hora de madrugada. Eu posso estar em viagem, eu posso ter visita em casa, eu posso estar passando mal, eu leio a Bíblia todo dia, e eu sinto alívio. Ler a Bíblia traz alívio. Vir a Jesus traz alívio. Nem sempre é tão bom
Tem dia que é muito melhor, tem dia que é muito pior, mas eu sempre faço isso, e vir Jesus traz alívio. Então eu espero que você me escutou nessa manhã, e eu espero que você viu a primeira solução que Jesus dá: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A segunda coisa que ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem gente que acha que Jesus nos salvou para a gente continuar a vida do mesmo jeito. Não, você quer ser aliviado, você quer achar descanso para sua alma, você precisa tomar sobre você o jugo dele. Sabe o que é o jugo dele? É a canga dos bois. Lá em Goiás, muitos anos, a gente via os carros de bois passarem. Nunca você vê um boi andando sozinho. Na verdade, são 6, 8, 10 bois, mas tudo com canga. Significa que tem uma coisa de madeira que vai no pescoço de um e no pescoço do outro. Eles têm que andar juntos. Eles não podem andar mais rápido que o outro, eles não podem andar mais devagar que o outro, eles têm que andar na mesma toada. Não tem jeito de correr mais do que o outro. Não é uma coisa individual. E Jesus está dizendo: primeiro, você quer alívio? Vinde a mim. Segundo, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, anda em conjunto comigo. Não anda mais rápido que eu e não anda mais devagar que eu. Anda junto comigo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Aprendei de mim. Não basta só ir para Jesus, é o primeiro passo. É 2 coisas que ele dá a solução para o cansaço e ser sobrecarregado. Primeiro, vinde a mim. Segundo, aprendei de mim. Toma sobre você o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tem gente que acha que trabalhar muito faz você ficar estressado. Não é verdade. Não é verdade. Tem pessoas que trabalham de cedo até de noite e estão tranquilos. Eles estão com a alma descansada. Eles estão escritos na testa: me conte seu problema, porque o meu eu já resolvi com Deus. Eu não estou estressado, eu não estou com pressa, eu não estou ansioso, eu não estou preocupado, porque eu não quero nada para mim, eu só quero para Ele. E eu estou andando com Ele, eu estou aprendendo com Ele, e Ele é manso e humilde de coração. Algum lugar na Bíblia você viu Jesus com pressa? Nunca. Jesus nunca estava com pressa e nunca estava parado, certo? Ele levantava de madrugada ainda escuro para orar, e depois tinha multidões atrás dele para ser curado. E os discípulos ficavam estressados e ele não. Os discípulos mandavam as crianças embora: chega. E ele falou: não, manda não, vamos abençoar as crianças. Diz que tinha hora que não tinha nem jeito de Jesus comer, tanta gente chegando. Jesus trabalhava de manhã até de noite, mas ele nunca estava estressado, nunca estava com pressa, e nunca não tinha tempo para a pessoa que estava na frente dele. Ele ia curar uma menina que estava para morrer. Se fosse nós, estaríamos com a ambulância, com sirene, e falar: não me atrase, porque eu tenho que chegar antes dessa menina morrer. E a mulher com a hemorragia entrou no meio da multidão, tocou na veste dele, e ele falou: quem me tocou? Os discípulos falaram: todo mundo está te tocando, como é que é isso? Não, alguém me tocou. E na verdade ela não tocou na pele dele, no nervo, ela tocou na roupa, mas ela tocou com fé e foi curada. E ele queria olhar nos olhos dela
e ouvir era testificar da sua cura. Então ele estava calmo. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Chegou o mensageiro para os pais da menina e falou assim: não incomoda ele mais não, sua filha morreu. Jesus falou assim: não preocupe, Deus nunca está atrasado, fica tranquilo, dá tempo ainda de eu resolver seu problema. Jesus sempre estava calmo, sempre estava descansado. Sabe por quê? Ele tem uma coisa que eu quero falar com vocês. Você quer aprender de Jesus, ter descanso para sua alma? Você precisa tomar o jugo dele sobre você. Você precisa aprender com ele, sabe? E sabe o que ele falava? Eu não faço nada que eu não vejo meu pai fazendo primeiro. Eu não tenho meta, eu não tenho alvo, eu não tenho uma coisa que eu tenho que fazer. Eu só quero fazer o que meu pai quer que eu faça. Se eu saio de casa para fazer uma coisa e meu pai fala assim: para aí, tem uma viúva cujo filho morreu e está aí fazendo o séquito, né? Lá o caixão está sendo levado, para o séquito, ressuscita o morto, depois continua a fazer o que você ia fazer. Jesus nunca estava com pressa. Olha, lê os evangelhos. Se nós vamos aprender de Jesus, nós temos que entender que você tem que abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus desejos, abrir mão da sua vida, entrar na canga com Jesus, no seu jugo, e ficar calmo, porque Deus é manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Ou seja, se você está estressado, muitas vezes obreiros, pastores estão estressados. Não está certo não. Não está certo não. Ele diz, o que ele diz aqui no fim? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Logo, se o seu jugo é pesado, não é o de Jesus. Se o seu fardo é pesado, não é de Jesus. Tem pessoas que acham que Deus está lá sentado, vigiando cada coisa que você faz e querendo cobrar qualquer coisa que você pisar na bola, e todos nós pisamos mesmo. Ele não é assim. Ele não é um Deus que fica olhando detalhes. Ele é um Deus misericordioso, compassivo, e Ele gosta de pessoas alegres, descansadas e que fazem a obra dele com alegria. Grandes homens de Deus do passado, missionários. Tem um livro chamado O Segredo Espiritual, de Hudson Taylor. Ele foi missionário na China, fez coisas tremendas para Deus. Ele era estressado, mas esse livro, O Segredo Espiritual, de Hudson Taylor, é um clássico, é antigo, mas ainda você consegue achar. O Segredo Espiritual, de Hudson Taylor. Quando ele achou esse segredo que eu estou falando com vocês, ele entrou no descanso de Deus. Você acha que entrar no descanso de Deus é deitar numa rede e esperar Deus fazer tudo? Não. Você trabalha mais do que antes, mas você trabalha descansado, porque a obra não é sua, a obra é dele. Ele que manda, ele que determina, ele que orienta, e tudo que ele orienta dá certo. Tudo que ele fala para fazer é bom. A vontade de Deus é boa, santa, agradável. Eu acho que eu já falei com vocês, mas eu vou falar de novo. Eu nunca tive sonhos para a minha vida. Então eu acho que esse evangelho coach, que fala vem para Jesus que ele vai cumprir seus sonhos, é uma grande mentira. Ele não vai cumprir seus sonhos, porque os seus sonhos te dão estresse. Seus sonhos te fazem ficar sobrecarregado. Você quer copiar o que o outro. Ninguém é igual ao outro, nós todos somos diferentes. Você nunca vai ser igual ao outro, e Deus nem quer que você seja igual ao outro. Deus tem uma vontade perfeita para você. Você é único no mundo, e você foi colocado no mundo para fazer o que Ele quer, e só Ele sabe o que é isso. Então você tem que ficar procurando Ele, rogar ao Senhor da seara, que manda trabalhadores para a sua seara, e Deus vai colocar na sua frente pessoas que precisam de você. Deus vai colocar junto de você pessoas que precisam da sua voz,
da sua palavra, do seu amor, do seu sorriso, da sua maneira de agir, que não é o de nenhum outro. Deus vai colocar na sua frente, e são essas pessoas que são a sua tarefa. E quando você ministra para essas pessoas, não dá estresse, porque é a graça de Deus, é a força de Deus, é o poder de Deus. Quando você está na vontade de Deus, nada é pesado, nada é difícil, tudo é fácil. A minha filha foi para Moçambique, ficou muitos anos lá no interior, com muitas lutas e muitos problemas, mas ela nunca olhou para trás com tristeza. Ela poderia ser uma empresária, uma pessoa muito bem sucedida aqui no Brasil. Ela estava estudando na Unicamp, ela estava fazendo economia. Ela largou tudo para servir pessoas dos mais simples, nas situações mais difíceis, e ficou muitos anos lá. Mas ela nunca estava triste, nunca estava amargurado, porque ela estava no centro da vontade de Deus. Você vai passar lutas em qualquer área de sua vida, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, nada é ruim, nada é difícil, tudo é maravilhoso. Agora eu quero que você vira comigo para Hebreus, nossa última passagem de hoje. É o livro de Hebreus, capítulo 3. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Versículo 18, 3:18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, tendo-nos, agora é o 4, versículo 1, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso. Veja quantas vezes Deus está falando sobre o descanso dele, tá? O descanso de Deus, tá? Nosso tema hoje é o descanso de Deus. Se nós estamos cansados e sobrecarregados, é porque nós não entramos no descanso de Deus. Nós não fomos a Jesus e nós não tomamos sobre nós o seu jugo e não aprendemos dele como é que se anda, como é que se vive. Aqui ele diz: eles me viram meus caminhos, eles viram tudo que eu estava fazendo e eles não creram, então eu jurei na minha ira: não vão entrar no meu descanso. E aqui diz: a quem jurou, no versículo 18, não entrarem no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Depois, versículo 19, vimos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia: descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Outra vez neste lugar: não entrarão no meu descanso. Presta bem atenção agora. Visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Eu vou só procurar resumir rapidamente. Quando ele falou que jurou na sua ira que eles não entrariam no descanso dele,
Ele estava falando do povo de Israel que saiu do Egito. No Egito, eles trabalhavam duro, fazendo tijolo no sol, sabe? Eram escravos de Faraó, 400 anos, sabe? Era castigado, era açoitado se eles não cumprissem aquilo. E o Egito e o Faraó representam o diabo e Satanás e o mundo. Então a pessoa, antes de converter, ela está debaixo de um jugo, ela é presa a paixões, ela é presa a vícios, ela é presa a complexos, ela tem problemas desde a sua infância, desde a sua família, desde a sua história. Ela está debaixo de maldição. E Deus tirou eles do Egito, como tirou a nós do Egito. Nos tirou do mundo, nos tirou do domínio de Faraó, nos tirou de Satanás, entendeu? E nós não temos que fazer tijolo para Satanás mais não, sabe? Nós podemos entrar no descanso de Deus. Mas antes de entrar no descanso de Deus, quando Deus jurou, não entrarão no meu descanso, o que ele estava falando? De entrar na terra prometida, onde ia ter chuva, onde não ia ter inimigos, onde ia ter paz, onde não ia ter Faraó mandando eles. Mas entre Egito, que é o mundo, e a terra prometida, que é a vida eterna e a glória, tinha um lugar chamado deserto. E no deserto, Deus estava presente. Tinha nuvem cobrindo eles, protegendo eles do sol, tinha o fogo à noite, tinha o maná de manhã, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, vinha o maná de graça. Mas era maná todo dia, por 40 anos, dá para enjoar, né? É demais, né? Qualquer coisa que você come por 40 anos, por melhor que seja, vai enjoar, né? Vai ficar com saudade de cebola, pimentão, peixe, sei lá, tudo que eles falaram, eles murmuraram. Eles viram milagres, eles quase morriam de sede e Deus tirava a água da rocha. Tinha muita coisa que acontecia, sabe? E eles viam Deus servindo, mas não era fácil, o deserto não era fácil. Eu estou falando com vocês, a nossa vida agora não é fácil não, gente. A nossa vida não é fácil. Ele não falou que você não vai ter dor. Eu tenho muita dor, mas Deus nunca prometeu que não ia ter. Então eu não preciso ficar com raiva, não precisa murmurar. Nós precisamos entender que Deus não prometeu não ter problemas, Ele prometeu estar conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele está conosco, amém? Então, mas o deserto não é um lugar agradável. E eles viram os caminhos de Deus, viram os milagres de Deus, e murmuravam, e reclamavam, e não achavam bom. E ele falou assim: ah é? Eu faço tudo isso para vocês, e vocês não me reconhecem? Vocês não dão glória ao meu nome? Eu juro, vocês não vão entrar no descanso. No descanso, no caso, era a terra prometida. Mas aqui o autor de Hebreus está dizendo: mas a terra prometida não é o único descanso. Porque Davi, nos Salmos, muitos anos depois, está falando que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E ele está falando, eles ouviram as boas novas e não creram. Por que esses não entraram no descanso? Por que não puderam entrar? Primeiro, endureceu o coração. Se você é teimoso, se você é reclamão, se você é murmurador, se você quer a sua vontade e está com raiva de Deus não fazer a sua vontade, não curar você na hora que você quer, não fazer as coisas que você quer, você está com o coração duro. E ele fala assim: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o coração, porque se dá mal quem endurece o coração. A segunda coisa, incredulidade. Deus fez tanto milagre para tirar eles do Egito, tanto milagre, dando maná, dando água da rocha, mas ninguém olha para trás, eles olham para frente e falam assim: ah, não vai ter jeito, nós vamos morrer, não vai dar certo. Em vez de olhar para trás e ver tudo que Deus fez, fica olhando para frente e duvidando, incrédulo. Ele falou assim: incredulidade não permite entrar na terra prometida, não promete entrar no descanso de Deus. E a última coisa é desobediência. E eu quero terminar falando com vocês uma coisa muito importante, muito importante. Tem gente que fala assim: ah, Deus está no controle de tudo, Deus controla tudo. Não é verdade. Deus não controla tudo. Porque se você fala que Deus controla tudo, então Ele é responsável pelas guerras, Ele é responsável pelas fomes, Ele é responsável por essas coisas.
Deus poderia controlar tudo, porque Ele é soberano, Ele tem poder, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o mais alto, não tem dúvida sobre isso. Mas Ele entregou para os homens, Ele entregou para nós as decisões, e Ele não interfere. Então tem muita coisa na sua vida que acontece errado, que não era para acontecer, porque você seguiu os seus caminhos e não seguiu os caminhos de Deus. E depois Ele diz, tipo fatalismo, era da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus, não. Não era, não. É que você vai entrar na bênção de Deus se você vir Jesus, aprender com Ele e tomar sobre você o jugo dele. Você muitas vezes está lutando lutas que Deus não quer que você luta. Você tem que abrir mão. Fala, Deus, desisto, entrego, bandeira branca. Eu entrego a Ti a minha vida, entrego a minha empresa, entrego a minha família. Toma conta da minha vida. Eu não quero a minha vontade, eu quero a Tua vontade. Eu quero ser submisso a Ti. Eu quero que o Senhor controle tudo na minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu quero é Teu, não é meu. E quando você faz isso de verdade, e tem que fazer todo dia, tá? Porque todo dia a gente toma de volta, mas todo dia faz. Todo dia entrega para Deus. Deus, minhas palavras, meu dinheiro, meus relacionamentos, meu trabalho, meu estudo, minha saúde, eu entrego em Tuas mãos. E eu quero a Tua direção. E eu vou me aquietar para ouvir a Tua voz. Irmãos, nós temos que ser como aquela lagoa, sabe? Aquela água que não tem ondas. Nós temos que ter uma alma. Presta bem atenção, que essa é a última coisa que eu quero falar. Nós temos que aquietar a nossa alma. Sabe, tem gente que vai orar, mas ora estressado. Fica mais estressado depois de orar do que antes. Às vezes é melhor você nem orar, fica quieto. Você fica apresentando opções para Deus. Não, Deus tem as opções, fica quieto. Agora, muitas vezes quando a gente ora, a mente não voa e a gente está quieto, mas está orando. Ótimo, isso é bom, é um método, né? Mas não deixa a mente voar, mas também não fica ali estressado a oração, fazendo aquela lista de supermercado das coisas. Aquieta a sua alma, porque Deus tem planos para você. Deus tem a sua vontade para você. E se a sua lagoa tiver calma, sem ondas, sem agitação, quando cai uma pedrinha lá no meio, ele faz círculos, não é? Ele está quietinho, cai a pedrinha e ele faz aqueles círculos. O Espírito Santo, quando você se aquieta, ele fala com você. Ele fala com você. Ele fala assim, o jeito que você falou com sua esposa ontem é errado. Ele fala com você, aquele negócio que você ia fazer, não faça. Ele fala com você, tem alguém que você precisa mandar um recado para ele de amor. Ele fala quietinho, mas você tem que aquietar seu espírito, senão você não escuta. Então, espero que Deus esteja falando com vocês nesta manhã. E espero que você busque a Deus para aquietar a sua alma, sabe? Aquietar a sua alma. Ele fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E se você recebeu o Espírito Santo, se você é um filho de Deus, então você tem direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem direito, não é só de ser salvo depois que morrer. Você tem direito de ouvir a voz do Espírito Santo e seguir e obedecer. Amém?